Olá, muito boa noite! Que saudade que eu tava de aparecer por aqui! Eu sou Pamela Schrader e talvez você não lembre de mim. Eu sou uma TJ mais das antigas e fui editora-chefe lá em 2018. E hoje é a última vez que eu vou ter o privilégio de te acompanhar durante o jornal. Mas eu vou guardar o textão e o choro lá pro final, porque antes de tudo a gente tem um compromisso muito sério com você, te deixar bem informado. Então vem comigo que o jornal de hoje está recheado de informação. A gente começa falando das eleições municipais. Nesse domingo, 57 municípios brasileiros tiveram o segundo turno. E aqui em Santa Catarina, os eleitores voltaram às urnas em Joinville e em Blumenau. Na maior cidade do estado, Adriano Silva, do Novo, foi eleito com 55,43% dos votos. Aliás, Joinville foi o único município do país a eleger um prefeito desse partido. Importante destacar que o número de abstenções na cidade foi bem alto. Mais de 114 mil pessoas, ou seja, 28% dos eleitores, não votaram. Já em Blumenau, o atual prefeito Mário Hildebrandt, do Podemos, garantiu mais 4 anos de mandato. Ele foi eleito com 72,10% dos votos. Por lá, o índice de abstenção foi ainda maior, 31%. E agora vamos dar um giro para saber como foi o resultado do segundo turno nas principais capitais do país. No maior colégio eleitoral, São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito com 59,38% dos votos. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do Democratas, venceu o atual prefeito, Marcelo Crivella, com 64,7% dos votos. E em Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, teve 54,63% dos votos e vai governar a cidade pelos próximos 4 anos. Bom, essa é a última semana de TJ UFSC. E sim, passou muito rápido, a gente piscou e é quase dezembro. E uma tradição do TJ na última semana é relembrar as matérias que marcaram o ano. E a gente não podia deixar de fora uma reportagem exibida lá em abril. Ela falou sobre algo que depois acabou se tornando rotina para os estudantes da UFSC por causa da pandemia: as aulas à distância. O ensino à distância tem crescido nos últimos anos no Brasil e é uma opção para muitos estudantes, principalmente aqueles que buscam flexibilidade. Em 2018, houve um aumento de 17% no número de matrículas nessa modalidade, o que resultou em 9 milhões de alunos aprendendo pelo EAD. Mas o público agora se tornou muito maior. Por conta da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais da rede pública e privada foram suspensas em todo o país. Júlia cursa Ciências Contábeis em uma universidade privada de Videira e está estudando à distância há um mês. E as aulas são feitas no portal online da universidade e elas são através de webconferências, videoaulas, textos disponibilizados para leitura, atividades e exercícios. As provas também são feitas no mesmo portal. E as aulas em EAD não ficam restritas somente aos alunos da rede privada. Medida da Secretaria de Educação Estadual permitiu que as escolas públicas de Santa Catarina possam continuar com suas atividades de forma remota. Da escola, um login e uma senha. O governo criou um e-mail para cada aluno com seu número de matrícula. Esse e-mail tivemos que cadastrar no aplicativo do Google Classroom. Nesse aplicativo, a gente consegue ver videoaulas que os professores mandam, conseguimos fazer testes, avaliações, responder questionários e tudo normalmente. Medida do Ministério da Educação também autorizou os institutos e universidades federais a ministrarem suas atividades à distância. Algumas instituições têm adotado a modalidade para tentar diminuir o prejuízo com o andamento do semestre letivo. A carga horária do curso se manteve a mesma. O conteúdo das matérias está seguindo de forma normal, através das videoconferências. E também estamos entregando as atividades práticas pelo sistema. Para os professores, o EAD apresenta algumas dificuldades. Transformar um quarto ou escritório em uma sala de aula não é tarefa fácil. Dessa forma, à distância, é a primeira vez que eu tenho essa experiência. Penso na exposição, é difícil falar, você tem que pensar de que forma que as crianças irão assistir. Rômulo já havia tido experiência com o ensino à distância. Para ele, a transição não se mostrou tão brusca quanto para outros professores. Todas as atividades que estavam previstas, elas conseguem ser adaptadas. Existe a ferramenta de avaliação e que podem trazer também
essas possibilidades. Mas essa mudança do ambiente universitário e escolar para as salas virtuais também traz problemas. Aulas e avaliações práticas não podem ser realizadas da mesma forma. E mesmo com as aulas teóricas, o período de adaptação mostra alguns obstáculos. Agora com o EAD, que você está tendo 100% das aulas em casa, eu vejo que uma dificuldade muito grande de concentração, porque uma coisa é você ficar uma hora e meia fazendo conteúdo, fazendo atividade ali, sem se distrair com muitas coisas que você tem na tua casa, e a outra coisa é você ter 100% do conteúdo ali o dia inteiro estudando, e você acaba se distraindo com poucas coisas. Além das dificuldades do EAD, há também quem sequer tem acesso a essa modalidade. Mais da metade dos brasileiros não possui computador em casa e 1/3 não tem acesso à internet. Esforços têm sido feitos para tentar diminuir essa disparidade e permitir que aqueles que não podem se conectar continuem estudando, mas a situação é obviamente longe da ideal. Enquanto o fim da pandemia continua indefinido, o jeito é ir se adaptando. A gente fica meio abalado com a situação e a ansiedade fica meio instável, mas a gente tem certeza que logo tudo vai voltar ao normal e as aulas vão voltar a ser presenciais. Foi uma mudança que trouxe muitos desafios para alunos e professores, mas vai continuar dessa maneira até a pandemia acabar, porque, claro, a nossa saúde vem sempre em primeiro lugar. E a gente segue agora falando sobre educação. Ainda em abril desse ano, nós mostramos a polêmica envolvendo a nomeação do novo reitor do IFSC. Uma medida do governo federal impediu que o candidato mais votado pela comunidade acadêmica assumisse o cargo. Vamos relembrar. Em dezembro do ano passado, foi feita uma consulta pública para a escolha do novo reitor do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, disputada por 3 candidatos. O mais votado foi o professor Maurício Gariba Júnior, e a expectativa era que ele assumisse o cargo no dia 20 de abril. Mas isso não aconteceu. No mesmo dia, o Ministério da Educação negou a nomeação do reitor eleito. Em 24 de dezembro, o governo federal publicou uma medida provisória sobre a escolha dos dirigentes das instituições federais. A MP 904 prevê que um reitor temporário pode ser nomeado em caso de vacância dos cargos de reitor e vice-reitor ou por irregularidades na consulta. Essa medida provisória tem alguns problemas. O primeiro desses problemas é um problema político. Ela foi editada durante o recesso parlamentar e recesso escolar, o que prejudicou e dificultou significativamente o debate dessa medida provisória, tanto pela comunidade universitária quanto pelos parlamentares. Mas ela também é uma medida provisória inconstitucional. Inconstitucional, primeiro, porque ela não respeita a exigência de que haja urgência para se editar uma medida provisória sobre a matéria. Então, o processo de escolha dos reitores já estava regulamentado, ele já vinha sendo realizado com significativa regularidade por todas as instituições federais de ensino superior no Brasil nos últimos anos. Não havia necessidade alguma de se regular de forma nova essa temática, ainda mais por medida provisória. Mas ela também é inconstitucional porque não respeita a autonomia das instituições federais de ensino, prevista na Constituição Federal, e também não respeita o princípio da gestão democrática do ensino público, também previsto na Constituição Federal. A nossa eleição foi antes da publicação da medida provisória 914. E o nosso processo eleitoral ele é diferente, por exemplo, das universidades. Na universidade você tem que encaminhar uma lista com 3 nomes, os 3 mais votados. Já no caso dos institutos federais, você encaminha ao Ministério apenas um nome, que foi o meu. E em todo o percurso em que foi protocolada essa documentação por parte da Comissão Eleitoral, não houve nenhuma restrição. O Ministério da Educação justificou a ação, com o argumento de que Gariba estaria envolvido em um processo administrativo escolar sobre a instalação de catracas, quando ainda era diretor-geral do campus em Florianópolis. Em 2017, o Ministério Público Federal abriu um inquérito contra o IFSC, solicitando informações sobre a não implantação desse equipamento, das catracas. O campus Florianópolis encaminhou as respostas e as respostas não foram satisfatórias, sendo que o Ministério Público cobrou novamente providências da gestão. Encaminhamos uma sindicância, a sindicância concluiu pela abertura de um processo administrativo disciplinar, pois apontou irregularidades. Me declarei impedida de fazer esse processo, de fazer a abertura no IFSC, encaminhei a outro órgão
que é a CGU. Nós podemos visualizar que não há essa possibilidade prevista na lei. Por quê? A própria medida provisória estabelece que haverá a possibilidade de nomear um reitor pro tempore se não for possível homologar o resultado da eleição, tendo em vista irregularidades que teriam acontecido no processo eleitoral. O que o MEC alega é que há um PAD contra aquele que foi escolhido como reitor pela comunidade universitária. Ou seja, o MEC levanta uma justificativa que não está prevista na própria medida provisória. Diante disso, o que pode ser feita é essa nomeação do reitor pro tempore será anulada, tendo em vista que ela não se enquadra dentro das hipóteses previstas na lei, dentro das hipóteses previstas na própria medida provisória. A decisão do MEC surpreendeu a comunidade acadêmica. O RESE, Resistência Estudantil contra os Cortes na Educação, emitiu uma nota de repúdio contra a decisão. A gente foi conversar com o professor Gariba para entender melhor, né, o que estava acontecendo, o que seria esse processo. E assim que a gente se apropriou, né, desse PAD, do que ele tratava e tal, a gente enxergou ele com muita estranheza, né, principalmente pelo fato de que as catracas, né, ao qual o processo se refere, né, a aquisição dessas catracas, ela não foi feita pelo professor Gariba. O diretor da unidade do IFSC em Criciúma, Lucas Dominguini, foi o nome escolhido pelo Ministério da Educação para o cargo de reitor temporário, mas recusou a nomeação. Na segunda-feira, houve a confirmação de que uma portaria foi emitida em meu nome como reitor pro tempore. Eu pude me manifestar perante a comunidade acadêmica ainda na segunda-feira pela manhã de que não estaria à disposição para aceitar o cargo. Fiz as tratativas no MEC, na CETEC, né, na Secretaria Tecnológica, para que essa portaria seja tornada sem efeito. E então estou aguardando até agora a emissão dessa nova portaria. Na última quinta-feira, o Conselho Superior do IFSC aprovou em reunião o envio de um ofício ao MEC pedindo que Maurício Gariba, reitor eleito, seja nomeado. Também foi enviado o pedido de um novo reitor temporário. Tivemos reunião do Conselho Superior, da qual eu faço parte, acabei me declarando como impedido de participar, que é justamente por ser uma pessoa que estava envolvida no processo. Declarei um impedimento, não participei da reunião. Os encaminhamentos dessa reunião se tornarão públicos dentro de alguns instantes e vamos aguardar para ver quais serão as novas deliberações. Uma situação parecida acontece no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Na semana passada, o MEC nomeou para o cargo de reitor temporário um professor que também não fez parte da consulta pública na instituição. Os alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte fizeram um bloqueio em protesto ao ocorrido. Na última segunda-feira, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar a legitimidade da escolha. Nós entramos em contato hoje com o IFSC para saber como está a situação. A instituição informou que André Dalla Poça, que foi nomeado em maio, segue no cargo como reitor pro tempore. O Conselho Superior do IFSC enviou vários ofícios ao MEC em abril e maio, mas ainda não recebeu nenhuma resposta do Ministério da Educação. E agora, mudando de assunto, a gente vai atualizar os números da pandemia da Covid-19 aqui em Santa Catarina. Nas últimas 24 horas, Santa Catarina registrou mais de 5.300 novos casos de coronavírus, totalizando até o momento 364.344 casos confirmados. Destes, mais de 330 mil pacientes estão recuperados, mas o número de casos ativos ainda é alto. 29.809 pessoas estão com a Covid-19. Já foram registradas 3.762 mortes e a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado está hoje em 85%. E claro, como toda segunda-feira, hoje é dia de ficar atualizado com as novidades do mundo do esporte. A Bianca Anacleto tem as informações. Oi, tá no ar o TJ Esportes. E na edição de hoje você vai conferir o que aconteceu na Fórmula 1 e também os destaques do futebol. Tudo depois da vinheta. E a gente abre o quadro falando de Fórmula 1. Ontem, no circuito de Bahrein,
o piloto francês Romain Grosjean, da equipe Haas, sofreu um acidente assustador logo na largada. Após uma batida leve do piloto russo da AlphaTauri no carro da Haas, o veículo bateu na mureta e pegou fogo, se partindo ao meio. Depois de 29 segundos, Grosjean conseguiu sair do carro em chamas e sofreu apenas queimaduras leves nas mãos. A corrida foi paralisada por mais de 1 hora. Com seu reinício, o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, venceu mais uma pole na temporada. Agora falando de futebol, a 24ª rodada da Série B do Brasileirão não foi tão boa assim para os times catarinenses. Cuiabá e Avaí se enfrentaram na Arena Pantanal. No primeiro tempo, Maxwell abriu o placar para o Dourado. No segundo tempo, o Leão da Ilha empatou com um gol de pênalti de Alemão. Mas logo Maxwell marcou mais um para o Cuiabá, virando o jogo. O placar terminou 2-1. A então líder da Série B, Chapecoense teve sua 3ª derrota no campeonato. Enfrentando o Guarani fora de casa, o Verdão ficou para trás e o time de Campinas marcou 2 gols. A partida ficou marcada por homenagens às vítimas do acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, que seguia para a Colômbia na final da Copa Sul-Americana em 2016. O acidente completou 4 anos ontem, dia 29 de novembro. Já o Figueirense empatou em 0-0 com o Botafogo de São Paulo no estádio Orlando Scarpelli. Mas antes de deixar de falar dos times catarinenses, tenho que lembrar que no dia 6, domingo, vai acontecer a final do Brasileirão Feminino Série A1. A disputa está entre o Corinthians e o Avaí Kinderman. No jogo de ida, os times não fizeram nenhum gol e o placar terminou em 0-0, ou seja, está tudo igual. A disputa que vai acontecer no domingo vai ser em São Paulo, na Arena Neoquímica. E para finalizar a nossa edição, não poderia deixar de falar do ídolo argentino Diego Armando Maradona, que morreu na última quarta-feira vítima de uma parada cardiorrespiratória. No jogo do Barcelona pela La Liga, o jogador Lionel Messi fez uma homenagem ao Maradona. No jogo válido pelo Campeonato Espanhol, Lionel Messi fez o 4º gol do Barcelona sobre o Osasuna e, na comemoração, mostrou ao público uma réplica da camisa do time argentino Newell's Old Boys, em que Maradona jogou. E é com essa notícia que eu me despeço do último TJ Esportes de 2020. Mas ano que vem, o quadro está de volta com muitas novidades do universo esportivo. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Valeu, Bianca, e por hoje era isso. Eu quero deixar o meu muito obrigada aqui ao TJ UFSC, a esse projeto lindo e incrível. Eu aprendi tanta coisa aqui dentro nesses 4 anos, e não só questões relacionadas ao telejornalismo. Aprendi como é importante trabalhar em equipe e que tudo mesmo pode ser resolvido no diálogo. Participei de grandes coberturas, fiz matérias muito especiais e entrevistei pessoas que marcaram a minha vida. Por isso eu digo e repito, esse projeto é muito importante. É literalmente uma escola. Eu quero agradecer a equipe que esteve comigo aí nesses quase 4 anos e, claro, agradecer também aos nossos grandes mestres do telejornalismo, mestres do TJ UFSC, o Brasil, a Carla e o Guião, que sempre estiveram junto com a gente. Eu me despeço hoje com o coração muito apertado, mas muito feliz, muito contente e orgulhosa de ter feito parte dessa história. O TJ UFSC é um gigante e esse ano provou isso mais uma vez, né? A gente está no meio de uma pandemia, a situação está bem complicada para todo mundo, mas a equipe está aí produzindo jornais, trazendo informação e mantendo o nosso compromisso, né? Te deixar muito bem informado todos os dias. E eu espero que seja assim ainda por muito mais anos, que as próximas equipes amem tanto esse projeto como eu amei. Então, pela última vez, boa noite, muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.